Bom, 2025 começou não muito diferente do ano 2024 e também de 2023, né, rapaziada? Cheio de tretas, processos e cancelamentos. Ultimamente, os começos de anos estão mais acontecendo isso do que qualquer outra coisa. E curiosamente, nessas últimas semanas, eu trouxe alguns vídeos falando a respeito de processos. Seja aquele da Sasayo Selbit e também da própria Amy Cotone e também VZDEC. No caso aí, não era algo envolvendo mais a Amy Cotone, tá ligado? Ela aparecia ali porque as pessoas ali ainda ficavam citando ela. Porém, esse vídeo que eu tinha postado, ele foi mais a respeito da VZDEC porque ela estava ainda sofrendo diversas acusações. E assim, todo esse hate que a VZDEC sofre na internet, a gente sabe que meia parte ali, ou grande parte da culpa, foi da própria Amy Cotone, né? Porque ela começou a acusar a mina de transfobia e muitas pessoas seguem com essa ideologia até nos dias de hoje. Mesmo com processos em cima de processos, a própria Amy Cotone não conseguindo reverter esse processo, ainda assim muita gente no Twitter defende e fala que a VZDEC é transfóbica. Não só isso, rapaziada, agora começaram a chamar a mina até mesmo de nazi, cara. Só pra vocês verem os absurdos que o pessoal tá falando da guria e não tô se importando com absolutamente nada. É muito engraçado, velho, que o pessoal do Twitter tá totalmente descompromissado. Eles estão despreocupados de tudo. Eles xingam, falam um monte de coisa e acham que não vai dar em nada. Mas não é isso, cara. Infelizmente, pra eles, as coisas vai dar ruim. Por exemplo, nesse próprio processo da Amy Cotone com a VZDEC. Você sabe muito bem o que aconteceu. A Amy Cotone acabou falando algumas coisas relacionadas à VZDEC, chamando ela de transfóbica. Depois, até mesmo na sua live, quando ela foi se defender, ela ainda reafirmou que aquelas palavras são aquelas mesmas que ela escolheu, tá ligado? Ela não ia voltar atrás do que ela disse. Ainda falou que ia ter provas e também que tinha testemunhas. Ou seja, vocês aí, rapaziada, que tava defendendo a Amy Cotone, foi junto da onda dela e também chamou a VZDEC de transfóbica, rapaz, infelizmente pra vocês, sinto muito dizer que a própria Amy Cotone, junto com seu advogado, falou que não era apenas a Amy Cotone que deveria ser processada, mas também todas as pessoas ali que também estavam xingando ela. Ou seja, ela se ferrou e tá querendo ferrar todo mundo junto. Posso dizer pra vocês que no processo tem todo mundo do Twitter que chamou a VZDEC de transfóbica. São prints e mais prints e muitas contas que apoiaram o cancelamento, pediram a retirada dela de papéis de dublagem, proferiram ofensas e tudo mais. São dezenas de prints anexados a esse processo. Eu acho que tudo isso depois vai acabar virando um belo processo contra cada pessoa ali citada nesses documentos, porque até agora o advogado da Amy Cotone, para tentar uma defesa, disse que o certo mesmo era botar toda a galera que tava lá no processo também, não só a Amy Cotone, viu? Então a moral da história para você aí que tava defendendo a Amy Cotone na época é que enquanto você tava batendo palma pra ela, xingando junto no Twitter lá, estavam querendo enfiar o seu rabo por debaixo dos panos no meio do processo. Parabéns pra você, viu? Então, provavelmente essa seria as testemunhas que a Amy Cotone iria usar. E ela já tá usando mesmo, né? Que vocês vão se ferrar junto com ela. Mas enfim, o Nobook acabou publicando um vídeo, mano, destrinchando todo o processo relacionado a elas duas. E tem muitas atualizações e coisas bastante importantes que a gente deveria comentar aqui. Eu vou acabar colocando alguns trechos do vídeo no Nobook, porque ele acabou lendo o processo todo e citou partes bastante importantes, cara, que não dá pra não mencionar. E uma das, eu acho que é o que mais tá acontecendo nesses últimos processos que eu tô comentando aqui no meu canal, é a famosa alegação de pobreza. Isso aqui aconteceu já no processo do Selbit de Sassá, todo mundo viu que ela acabou alegando pobreza, e agora, rapaziada, tá acontecendo também nesse caso da VZDEC e também da própria Amy Cotone. A Amy Cotone, por sua vez, né, agora ela tá mudando um pouco o rumo como que ela tava seguindo com esse processo. No começo era totalmente diferente. Inclusive na própria live que ela fez, ela falou lá dos R$25 como, sei lá, mano, se ela tivesse esse dinheiro assim de uma forma muito fácil. Eu até acho que ela tem mesmo por causa do conteúdo dela, do público dela, do que ela consegue e já conseguiu aqui na internet. E aí nessa live dela, quando ela falou a respeito disso, ela falou de uma forma assim totalmente descontraída e que ela não ia voltar atrás das suas palavras e até alegando assim ou supondo que a justiça tinha errado nessa decisão. Primeiro de tudo, vocês têm que entender uma coisa. Ela não foi inocentada das falas transfóbicas dela. Não foi. A gente não entrou num processo por conta de transfobia. Ela entrou em um processo contra mim, alegando ter sido ofendida pelas verdades que eu trouxe à tona há um tempo atrás. Pra quem viu que ela postou e quis se aprofundar lá, leu que a juíza declarou que eu não ofendi a VZDEC ao declarar os fatos de que ela foi transfóbica, mas que foi por conta de todo um contexto que fez acreditar de eu ter tido um excesso nas minhas falas. Ela alegou ter perdido o papel por minha causa. Ela perdeu o papel porque ela foi transfóbica e permaneceu com esse pensamento. E a criadora do programa que ela dublou e perdeu o papel é uma mulher trans? Ou ela perdeu porque eu trouxe à tona que ela é transfóbica?
Pois é, mas agora as coisas mudaram, velho, porque não sei o que tá acontecendo, mas a Amy Cotone acabou alegando pobreza. Inclusive, até nessa live que ela comentou a respeito desse assunto, tá sendo usado contra ela. O advogado da Vizedec usou essa live e eu vou te falar, mano, está conseguindo ganhar bastante pontos com o juiz. Por que ela tá alegando pobreza se antes ela tava bem descontraída ali falando de 25 mil reais, que eu acho que não seria muita coisa pra ela. Agora, por sua vez, muda sua opinião e vem aqui e fala que não tem condições de arcar com esses custos. E eis que a Amy Cotone então recorreu dessa sentença aí dos 25 mil, né, pra não só não ter que pagar a Vi, mas também não ter que se retratar, batendo na tecla de que a Vizedec teria chamado a Amy Cotone de escrota. O que, na minha humilde opinião, como espectador disso tudo, não tem nem comparação com uma acusação de transfobia. Mas no fim das contas, a Amy Cotone acabou fazendo o quê? Pedindo justiça gratuita depois de perder o processo e alegando pobreza para não ter que pagar, sendo que no processo o advogado da Zedec diz o seguinte: importante ressaltar que a apelante não realizou o pedido de justiça gratuita no momento processual oportuno, ou seja, quando apresentou a sua contestação. Tal omissão é significativa, pois demonstra que, até então, a apelante não alegava estar em condições financeiras precárias que justificassem a isenção dos custos processuais. O pedido foi inserido de maneira superficial nas razões de apelação e após a sentença que foi desfavorável a ela, sem que a apelante tivesse em nenhum momento juntado documentação ou elemento que comprovasse sua incapacidade de arcar com os custos do processo. Moral da história, né? A Amy perdeu o processo ali, né? Foi condenada a pagar os 25 mil, mais juros, mais a porcentagem do advogado das custos processuais e agora alegou pobreza. Ainda cita novamente, né, a live da Amy Cotone em um trecho onde ela mesma diz que não ficaria mais pobre por ter que pagar esses 25 mil pra Vizedec. E eu sei que do jeito que ela falou lá, pareceu que eu perdi tudo, que eu vou ter que morar de aluguel depois de perder 25 mil reais. Mas não é bem assim que funciona. Essa foi parte do processo e o recurso já está sendo enviado para o tribunal para que a verdade prevaleça. E o advogado, então, Davi, conclui o seguinte: essa declaração não só revela uma tentativa de desqualificar a seriedade da condenação, como também demonstra claramente que a apelante não enfrenta dificuldades financeiras que justifiquem o pedido de justiça gratuita, ao minimizar o impacto financeiro da condenação e afirmar que o valor não representa uma perda significativa para ela. A apelante contradiz sua alegação de hipossuficiência econômica. Esse comportamento deixa claro que o pedido de justiça gratuita foi formulado sem qualquer fundamento legítimo, tratando-se de uma tentativa de evitar o pagamento das custas processuais de forma indevida. Pois é, rapaziada, tá muito complicado agora a situação pra Amy Cotone. De fato, esse processo, ele andou muito e eu vou te falar, cara, a situação pra ela é muito delicada. As coisas mudaram totalmente, ela tá mudando o rumo de tudo isso, porque antes ela estava totalmente convicta e certa, mesmo, sei lá, que o juiz tinha dito que a menina lá não tinha cometido nenhum erro, nenhuma transfobia. Na real mesmo, ela achou que isso aqui foi erro do juiz lá, velho. Eles que decidiram isso daqui, era eles que estão errados, tá ligado? Mas agora ela tá mudando um pouco, eu acho que ela tá trabalhando mais agora com seu advogado e tá vendo que as coisas não funcionavam ou não estavam funcionando do jeito que ela achou que ia funcionar. Porque antes ela tava totalmente convicta que não ia ter que pagar nada pra menina e que ela ganha esse processo aqui de boa, ia conseguir reverter essa situação. Mas agora as coisas eu acho que na visão dela mudou um pouco, né? Porque ela tá vendo que tá ficando mais complicado ainda. Ainda mais agora, né, rapaziada, que o processo tá andando bastante. E só um aviso também pro pessoal que tava acusando a Vizedec chamando ela transfóbica, vocês também estão sendo processados, cara. No book ele detalhou, ele falou que tem um monte de gente, velho, que fez um monte de print falando e acusando ela de tal coisa, que também tá lá no meio do processo. Ou seja, tá todo mundo se ferrando igual. Vocês quiseram e pediram por isso. A gente avisou, a internet não é mais a terra sem lei. Ainda mais quando vocês, de certo modo, estavam destruindo a imagem e a carreira de uma pessoa. Testando isso aqui, a própria Amy Cotone na época, quando ela tava se defendendo lá através da sua live, ela disse que esse processo era baseado mais nisso, né? Porque a menina acabou recebendo cancelamento e por causa disso ela tava perdendo alguns trabalhos. E não por causa das falas dela acusando a Vizedec de ser transfóbica. Mas lá no processo, o juiz do caso, ele fala e afirma que esse processo aqui é baseado sim nessas acusações que ela fez. Você tá sendo processada justamente pelas suas falas, pelas suas acusações contra a Vizedec. Tem que entender uma coisa. Ela não foi inocentada das falas transfóbicas dela. Não foi. A gente não entrou num processo por conta de transfobia. Ela entrou em um processo contra mim, alegando ter sido ofendida pelas verdades que eu trouxe à tona há um tempo atrás. Pra quem viu que ela postou e quis se aprofundar lá, leu que a juíza declarou que eu não ofendi a Zedec ao declarar os fatos.
de que ela foi transfóbica, mas que foi por conta de todo um contexto que fez acreditar de eu ter tido um excesso nas minhas falas. E ainda por cima, na minha opinião, acabou mentindo, né? Porque ela disse que não foi condenada por chamar a Zedek de transfóbica, mas o juiz dizia o seguinte na sentença. Nesse sentido, a atuação da Ré, ao afirmar que a autora é transfóbica e que não poderia realizar a dublagem do aludido personagem, foi o gatilho necessário para que os seguidores da requerida passassem a efetuar um linchamento moral da autora, pretendendo que ela não mais conseguisse trabalhos como dubladora, o que pode ser constatado pelos documentos de folhas 44, 45, 56 e 58. Sendo assim, restou comprovado nos autos que as críticas realizadas pela Ré em relação à autora em suas redes sociais ultrapassam o limite da liberdade de expressão e informação, configurando meras ofensas pessoais e condutas desabonadoras e, pior, com o intuito de prejudicar a carreira profissional da autora. Mas a Amy Cotone disse que não tinha sido nada a ver com a condenação que ela teve, não foi por isso, né? Pô, pois é. Enfim, rapaziada, de fato aqui é uma situação bastante complicada pra Amy Cotone. Não sei o que ela vai fazer, agora ela tá ligando pobreza, antes ela tava com um pensamento totalmente diferente, um pouco mais alto astral, mais pra cima, achando que nada em nada e que ela iria conseguir reverter isso aqui facilmente. Mas agora com essas novas atualizações do processo, dá pra ver que a Amy Cotone mudou um pouquinho assim o jeito que ela tava querendo seguir com isso. E eu vou te falar, mano, tá muito complicado pra ela. Não sei se ela vai conseguir reverter ou se ela vai ganhar. Eu acho muito difícil. Principalmente como a gente tá vendo aqui o andamento desse processo. Que ele está totalmente favorável, assim, tipo, eu acho que 90% ou 95% favorável pra Zedek, cara. Pra matar de vez a própria Amy Cotone, essa live aí foi o cúmulo, tá ligado? O pessoal tá conseguindo usar muito bem essas falas dela, onde literalmente ela meio que se autodestruiu fazendo aquele pronunciamento. Eu acho que era melhor ter ficado calado. Enfim, caso vocês queiram ver mais detalhes, assim, específicos sobre outras coisas também, recomendo vocês assistirem o vídeo do Book, que ele comenta a respeito de muitas coisas lá. Mas é isso, né, rapaziada? Eu só quis dar uma resumida bem básica aqui desse processo, falando e citando algumas coisas que eu julguei ser bastante importante. Uma das principais é dessa dela alegar a pobreza, que, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Pra quem tava em live falando desses 25 mil reais, assim, de uma forma, assim, bem descontraída, como se não fosse nada, agora eu acho que o pensamento dela acabou mudando. Mas é isso, né, rapaziada? Deixa pra onde vocês aí nos comentários, que depois eu vou estar dando uma olhada. Agradeço a todos que ficou até o final desse vídeo, abraço e até o próximo.